Durante sessão do plenário da Câmara dos Deputados, enquanto várias frentes parlamentares promoviam a obstrução das votações para exigir uma reação ao Supremo Tribunal Federal, deputados explicaram aos lulistas a necessidade de defender e fazer valer as prerrogativas do Congresso Nacional e não esvaziá-lo como vem ocorrendo. O deputado Cabo Gilberto Silva apontou: a população brasileira está acompanhando o que está acontecendo. Nosso telefone não para. O povo está entendendo o que estamos fazendo. Ele questionou como os lulistas podem defender uma ditadura enquanto falam em democracia e disse: é sério o que está acontecendo no Brasil. O avanço do judiciário contra o parlamento está esvaziando as nossas prerrogativas. E vossas excelências ficam fazendo cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo. Cabo Gilberto Silva alertou que, enquanto os lulistas fazem cara de paisagem, a população está questionando se o Congresso Nacional ainda tem alguma função. Ele disse: para que Congresso Nacional se o STF está legislando? E falaram agora, para acabar de desmoralizar todo o Congresso Nacional. Nós estamos fazendo o que o Parlamento brasileiro não tem coragem de fazer. Chamaram os 594 deputados e senadores de covardes. Essa é a realidade. O deputado Gilson Marques, por seu turno, lembrou que a população, antes de votar, quer saber o posicionamento dos candidatos sobre os temas que considera importantes, mesmo havendo legislação a respeito. Ele questionou: como é possível, como será nas eleições daqui em diante, quando o eleitor comum, que é a grande maioria, fizer questionamentos para o candidato perguntando dessas grandes pautas? Ele vai dizer que não importa, porque não importa o que ele pensa. É o STF que decide. Essa é a realidade. O deputado Carlos Jordi lembrou: gostaria de falar aqui com todos os deputados que sabem da importância de defendermos as nossas prerrogativas. É o momento de nos unirmos para pressionar o Congresso Nacional para que possamos reivindicar uma resposta frente a todos os abusos, a todos os tratoraços que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. O STF já foi longe demais. Está legislando sobre droga, marco temporal e volta do imposto sindical, imiscuindo-se na atividade parlamentar. Ele fez um apelo: eu digo a todos os deputados que têm noção da importância deste momento em que nós engrossamos aqui um coro de obstrução. Não votem. O PL e o Novo entram em obstrução. Aqueles que querem restabelecer as nossas prerrogativas parlamentares e que querem ver cessar esses abusos de autoridade, não votem e já estarão ajudando na obstrução. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de quase 27 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente. Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Artigo 96. Há um deputado da tribuna. Assim que ele terminar, eu concedo a Vossa Excelência a questão de ordem. Obrigado, presidente. Se o senhor quiser conceder, senhor presidente, a questão de ordem, eu estou aqui para cumprir a sua determinação, presidente. Isso é muito democrático. Senhores parlamentares, nós observamos mais uma vez o governo do presidente Lula faltar com a verdade publicamente. Inclusive os deputados precisam tomar um chá. Eu peço aí a assessoria, pega um chá para os deputados que eles estão estressados. A gente está falando de Jesus, eles vêm com Genésio. É o que está acontecendo. A gente está falando grego aqui, senhores. A população brasileira está acompanhando. O nosso telefone não para. O povo está entendendo o que estamos fazendo. Agora os senhores estão defendendo ditadura. Os senhores que falam tanto em democracia, senhor presidente. Senhores parlamentares, isso é sério o que está acontecendo no Brasil. O avanço do judiciário contra o parlamento está esvaziando as nossas prerrogativas. E vocês ficam fazendo cara de paisagem como se nada estivesse acontecendo. Vou repetir, fiquem atentos, população brasileira. Fiquem atentos para quem verdadeiramente defende a Constituição e a democracia. A medida provisória é importante e nós somos favoráveis. O momento que não era para ser colocado em pauta, porque estamos em obstrução para defender as prerrogativas do parlamento brasileiro. Será que é difícil os senhores entenderem? Aí ficam aqui faltando com a verdade e mentindo publicamente para tentar colocar a opinião pública contra os parlamentares que estão defendendo a democracia, vejam só. E essa medida foi pensada porque ela atinge diretamente o agronegócio brasileiro e a FPA aqui está junto com a oposição para obstruir os trabalhos em defesa das prerrogativas do parlamento, porque a Suprema Corte votou por 9-2 para aumentar a insegurança jurídica, guerra no campo. Senhor presidente, isso é muito sério, senhores parlamentares. Até quando estamos falando aqui todos os dias e os senhores continuarão fazendo cara de paisagem? Deputado Rodolfo, o senhor que é lá do agro, cara de paisagem como se nada tivesse acontecendo, como se estivéssemos em uma democracia saudável. Não, deputado Gilson, a nossa luta aqui é pela liberdade do povo brasileiro. Já estão falando nos 4 cantos do Brasil. Para que Congresso? Para que Congresso, deputado Jordi, líder da oposição? Deputado Domingos Sávio, para que Congresso? Para que Congresso Nacional se o STF está legislando? E falou agora, para acabar de desmoralizar todo o Congresso Nacional. Nós estamos fazendo o que o parlamento brasileiro não tem coragem de fazer. Chamou os 594 deputados e senadores de covardes. Essa é a realidade. Precisar que eu subo nessa tribuna porque, infelizmente, a nossa população não tem conhecimento técnico, político suficiente para escolher os seus candidatos. Infelizmente, eles pensam de que escolher alguém pela aparência, ou porque é bonzinho, ou porque é de determinada região, ou porque é determinado sexo, vai fazer um bom trabalho. E uma outra coisa que infelizmente faz com que a maioria da população escolha os seus candidatos são grandes pautas populares, deputado Gilberto. Tanto em 2018 como em 2022, o que perguntavam os eleitores para vossas excelências? Eles perguntavam: deputado ou candidato, você é contra ou a favor da descriminalização das drogas?
E o deputado respondia: por mais que esse assunto não viesse à pauta, por mais que outras 20 normas são aprovadas por dia, em média de dia útil nessa casa, isso é importante para o eleitor. E você responde se você é contra ou a favor. O eleitor também pergunta se você é contra ou a favor ao aborto, que já existe uma legislação prévia, determinada, muito clara sobre o aborto no Brasil. E o candidato responde se é contra ou a favor do aborto. Por mais que não vá à pauta, por mais que já tenha uma legislação, é importante para grande parte do eleitor constatar essa posição para escolher o seu representante no Congresso Nacional. Deputado Jordi, eles também perguntam se você é contra ou a favor o marco temporal. E aí você responde sim ou não, tanto faz. Eu sou a favor de uma segurança jurídica, de estipular uma data, é tanto bom para o índio como para o proprietário. Outro vai dizer que não, porque não pode ser fechado. Não importa, para o eleitor é uma pauta importante. O representante que ele vai votar, escolher na urna, ele quer que defenda os seus interesses, as suas posições no Congresso Nacional. Como é possível, como será agora nas eleições daqui em diante, quando o eleitor comum, que é a grande maioria, faz questionamentos para o candidato perguntando dessas grandes pautas? Ele vai dizer: não importa, porque não importa o que eu penso, é o STF que decide, essa é a realidade. Digo mais, não decide só se é crime, se não é, se pode ou não pode. Na questão das drogas, além de descriminalizar, quer decidir a quantidade de gramas que é possível carregar ou não, por exemplo. Quer decidir, na questão do aborto, com quanto tempo de vida alguém pode ser. Eu, obviamente, não posso e ninguém pode matar ninguém com 15 anos, com 20 anos, com 10 anos, com 9 meses, com 8 meses, com 6 meses dentro da barriga da mãe, com 4 meses, porém com 12 semanas. Alguns podem entender, principalmente do judiciário, que seria possível. Não do legislativo, do judiciário. Não é mais o legislativo. Não importa mais, não importará mais para o eleitor o que o seu representante pensa. E a interpretação ela é tão gigante, tão sensacional, que inclusive, a exemplo do marco temporal, é possível uma interpretação retroativa à Constituição Federal, porque o marco temporal ele era estipulado no ano da Constituição, mas os ministros dizem que como não existe o marco temporal, que coincidentemente seria o ano da Constituição, não vale, vale para assuntos antepassados, retroativos, alterando uma posição fundamentada e anterior. Por isso, obviamente, nós estamos de obstrução, porque essa é a pauta mais importante do Brasil. É democrática, restabelecer a República. Obrigado, presidente. Muito bem. De falar aqui com todos os deputados que sabem da importância de defendermos as nossas prerrogativas. É o momento de nos unirmos para pressionar o Congresso Nacional para que possamos reivindicar uma resposta frente a todos os abusos, todos os tratoraços que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. O STF já foi longe demais. Está legislando sobre drogas, sobre aborto, marco temporal, a volta do imposto sindical, se miscuindo na atividade parlamentar. Por isso eu falo aqui para todos os deputados que têm a noção da importância desse momento em que nós engrossamos aqui um coro de obstrução. Não votem. PL Novo, votam na obstrução. Aqueles que querem restabelecer as nossas prerrogativas parlamentares, que querem ver cessar esses abusos de autoridade, não votem e já estarão ajudando na obstrução. Obrigado. Essa presidente